Pessoal, agora a gente vai encerrando essa primeira parte aqui de força elétrica com o estudo de força entre várias cargas. Porque a lei de Coulomb, ela vai falar para você de quantas cargas? 2. Tá, Guedes, mas e se tiverem 3, 4, 5 cargas no mesmo exercício? É uma fórmula nova, um jeito novo de pensar? Resposta: claro que não. Por que não, Guedes? Porque, bicho, basta eu pensar de 2 em 2. A força de Coulomb, a força elétrica de Coulomb, ela trata de 2 cargas, certo? Então pensa aos pares. Vou te dar um exemplo aqui, numa situação que eu tenho 3 cargas elétricas aqui. Dá uma olhada. Tenho 2 cargas positivas e uma negativa. Claro, botei distâncias aqui aleatórias. Eu não estou querendo calcular nada por enquanto. Olha só, esquece a carga 3. A carga 1 e a carga 2, elas interagem, professor? Claro que elas interagem. Positivo com positivo não se repele? Claro que se repele. Então esquece a 3. Vamos só pensar nessa aqui, ó. A 2 é empurrada para lá. Vamos chamar essa força aqui de força A. A força A é a força entre a carga 1 e a carga 2. Vai ter uma força idêntica a essa, só que com sentido oposto, para cá também. Essa é a força A também. Não é mesmo vetor porque eles têm sentidos opostos, mas você entendeu. Eles teriam o mesmo valor. Ótimo. Mas a carga 1, além de interagir com a 2, ela também interage com a 3. Ah, elas se atraem, né? Isso. Então vai ter aqui uma força que eu vou chamar de força B. Essa força B é a interação da carga 1 com a carga 3. E a recíproca é verdadeira, a carga 3 se atrai pela carga 1 com uma força que eu vou chamar de força B. E agora ainda tem uma terceira história, que é a interação entre 2 e 3, que não tem nada a ver com 1. Ah, 2 e 3 se atraem, claro, com uma terceira força, que eu vou chamar carinhosamente de força C. E que a recíproca é verdadeira, FC. Querido, a força A, olha aqui, a força A é a interação entre a carga 1 e a carga 2. Então, se você fosse fazer o cálculo, você teria que fazer K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. A força B é entre a carga 1 e a carga 3. Ó. A força B é a interação entre a carga Q1 e a carga Q3. Então, se eu fosse calcular esse cara aqui, eu teria que pegar Q1 vezes Q3 dividido pela distância entre eles ao quadrado. E, finalmente, a interação entre esses dois aqui, eu chamei de força C. A força C é a interação entre a carga 2 e a carga 3. Então, se você fosse fazer o cálculo dessa força C, você teria que vir aqui e calcular K vezes Q2 vezes Q3, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Tá. Mas olha só. A carga Q1, ela sofre quantas forças no final das contas? 2. Então eu posso pensar numa resultante para ela? Posso, ó. Já estou traçando aqui a paralela à força B, estou pegando uma paralela à força A. Então, essa aqui, ó, seria a força resultante sobre a primeira carga, F1. Já no caso da força da carga 2, olha aqui, ó, tracei a paralela ao FA, tracei a paralela ao FC, e eu teria aqui uma força resultante sobre a carga número 2. Ah, e a terceira, professor, mesma coisa. Pegou um vetor para cá, um vetor para lá, o que você faz? Ó? Trouxe a paralela FC, faz uma paralela ao FB e você poderia determinar a força resultante sobre a carga 3. Gente, é claro que aqui parece uma confusão, porque, na verdade, nas questões de vestibular, o que ele vai te pedir? Ele vai te pedir para determinar uma dessas forças aqui. Então você, por exemplo, se tivesse que calcular esse F3, você calcularia primeiro a interação desse cara com esse cara,
acharia o FB. Depois você calculou a interação dele com esse aqui, calculou o FC. E usando ali a lei dos cossenos adaptada, né, você faria aqui o cálculo para achar o F3. Se você ainda não sabe como é que determina a resultante aqui, eu vou te pedir um favor. Vai lá na aula de vetores, assiste de novo a parte de soma vetorial. É importante demais e aqui a gente não tem como parar tudo para explicar como é que faz uma soma de vetores, tudo bem? Por isso tá lá na parte de fundamentos da física. Galera, vou dar um exemplo para você agora de como que isso aqui cai no vestibular numa questão. É uma questão relativamente simples, mas de um vestibular bastante conhecido. É uma questão da PUC, lá de São Paulo. Olha só, ele chega para você e fala que ele colocou não 2, não 3, mas ele colocou logo 4 cargas nos vértices de um quadrado. Poxa, cara, se isso aqui é um quadrado, ele tem propriedades geométricas, certo ou não? Os lados são todos iguais. Legal. Aí ele deu os valores, olha, essa aqui vale 2Qzinho, essa vale 2Qzinho e essas duas de baixo valem Qzinho cada uma. Até aqui, ele só descreveu para você. A pergunta dele é a seguinte: se eu colocar um elétron é portador de carga negativa, se eu botar um elétron no centro desse quadrado, como seria o desenho do vetor resultante sobre esse elétron? Não é legal? Vamos ver? Pessoal, em primeiro lugar, se você vai colocar um cara no centro do quadrado, você precisa achar o centro do quadrado. E aí, olha aqui, você primeiro traça as diagonais do quadrado para você achar o centro do quadrado. Achei. Aí ele disse para você que colocaria um elétron aqui. Lembrando que o elétron é uma carga negativa. Se ele é uma carga negativa, ele vai sofrer, galera, 1, 2, 3, 4 forças ao mesmo tempo. Se ele vai sofrer 4, vou pegar um giz aqui. Se ele vai sofrer 4 forças ao mesmo tempo, vamos ver como é a cara dessa força? Professor, vamos começar com essa aqui, ó. Não vamos não. Não vamos não, você já vai entender por quê. Eu vou começar com essa. Mas por quê? É aquela parte onde, quando a gente tem bastante bagagem de exercício, a gente vai tendo um feeling de por onde começar. Mas eu vou te dar uma dica. A força desse cara com esse cara é menor ou maior do que a força entre esse cara e esse cara? Aqui é maior, não é? Então eu vou começar com a menor de todas. Você não entendeu por que ela é maior? Produto das cargas, galera. 2Q vezes a carga do elétron, com certeza, é o dobro do que Qzinho vezes a carga do elétron. Só olhar. Beleza? Então, esses dois caras, eles se atraem e eu vou chamar essa forcinha aqui de forcinha F. Se eu chamei esse cara de F, entre esse cara e esse cara, também vai ter uma força que eu vou chamar de F. Mas por que você tem certeza? Gente, aproveita a simetria do quadrado. A distância daqui até aqui é exatamente igual à distância daqui a aqui. O produto das cargas Qzinho vezes a carga do elétron é igual ao Qzinho vezes a carga do elétron. Se você tem distâncias iguais, você tem cargas iguais, as forças são iguais em módulo. Tudo bem? Agora, já matei duas, vou olhar para as outras duas. Pessoal, esse cara e esse cara aqui, eles se atraem, não se atraem? Sim, mas olha para cá. Essa força aqui é maior. Essa aqui é 2F. Guedes, como é que você sabe que é 2F? Se eu tenho o dobro da carga do que esse aqui, então ele vai ter o dobro de atração. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, se você dobra a carga, você dobra a força. Ah, então se é 2F para lá, também é 2F para cá. Isso. Ah, Guedes, então peraí um pouquinho. Como é que eu resolvo esse imbróglio aqui? Eu tenho 4 vetores, Guedes. Vem aqui do lado que eu vou mostrar para você como é que faz isso fácil. Eu só vou pegar as diagonais ali do quadrado, ó, e vou reproduzir aqui para você.
Gente, olha nessa diagonal. Se eu tenho 2F para lá e um F para cá no sentido oposto, qual é a resultante nessa direção aqui? 2F para cima contra um F para baixo vai ficar um F para cima. Aqui é a mesma coisa. Se você tem 2F para cá contra um F para cá, a resultante vai ficar assim, ó. Um F'inho para cá. E olha que legal. Agora, resultante de tudo. Esses caras estão perpendiculares, porque é a diagonal de um quadrado, aqui no meio dá 90 graus. Eles têm o mesmo valor. Então, ó, fiz a paralela, formei um outro quadrado. Então, a força resultante tá assim, ó. Ela é para cima. E se ela fosse pedir para ser calculada, não precisa fazer conta não, neném. Porque é o seguinte, ó. Aqui não tem nada. O exercício acabou. Porque era só você dizer que era uma força resultante para cima. Tinha lá a opção A, salvo engano, era o vetor apontando para cima. As outras opções eram para a direita, para a esquerda, para baixo, enfim. Você já respondeu a questão. Mas se ele perguntasse quanto vale aquela força, eu não teria que fazer 4 cálculos, depois mais as resultantes daqui, depois a resultante daqui. Para e pensa. Imagina que você tivesse os números, o valor da carga desse cara, o valor da carga do elétron, você vem aqui e calcula o valor de F. Ótimo, ótimo. Aí você pegou o F e você só vai fazer essa conta uma vez. Por quê? Esse é igual, esse é o dobro e esse é o dobro. E no fim das contas, você ficaria com esse F aqui de novo. Então, sei lá, você descobriu que esse F valia 17. Ótimo. Esse é 17, esse é 34. 17 contra 34? 17. 17 é 34 contra 17? 17. E agora, para fazer a conta, vamos fazer Pitágoras? Não, não faz não. Deixa eu te dar uma dica. Dica, anota aí, anota aí. A física ama essa figura, quadrado. Se aqui você também formou um quadrado, porque afinal de contas esses lados são iguais, isso aqui acabou sendo a diagonal do quadrado. E para quem não lembra, para quem não sabe, a diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Então, nesse caso aqui, o lado do quadrado vale F. F vezes raiz de 2. Ah, acabou mesmo agora. Então, se você fizesse os cálculos e descobrisse que esse F vale 17, você já acabava o exercício, porque no final a resposta seria 17 raiz de 2. Pessoal, é incrível o que a geometria plana ajuda a gente na força elétrica. Professor, eu preciso fazer uma pós-graduação em geometria plana? Não, não precisa. Mas deixa eu te dar uma dica. Quando você estiver estudando matemática, a parte de geometria plana, foca muita atenção em algumas figuras. Eu vou listar para você agora. Quadrado, retângulo, triângulos em geral, principalmente o retângulo e o equilátero, tudo bem? E o hexágono. Cara, a física ama essas figuras. Durante os exercícios eu vou comentar, falar, olha, pega uma propriedade lá do hexágono, pega uma propriedade aqui do triângulo equilátero, pega uma propriedade do triângulo retângulo. Então, sim, você vai ter que juntar os seus conhecimentos de matemática com os seus conhecimentos de física. Mas quem disse a você que isso é ruim, cara? Olha só, quando você está estudando para matemática, automaticamente você está estudando para física também. Usa isso a seu favor, cara. Não desespera, não encara, não tenta ver pelo lado ruim. Primeiro porque as coisas não vão mudar, elas são assim. O vestibular sempre foi assim. Você precisa saber muita coisa de biologia, de matemática, de física, de química, e eu estou tentando te mostrar o aspecto positivo. Se você entende matemática, já é 1/3 da sua vida na física. E olha que na física você nem precisa saber tanta matemática assim, vai. Você tem milhares de relações na trigonometria, na geometria plana euclidiana, que a gente não usa aqui, que não precisa aqui. Usaria muito, de repente, no vestibular militar, do ITA, do IME, mas para o Enem e para vestibulares tradicionais de medicina,
Não, 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 não. O feijão com arroz ali dá e sobra. Beleza? Galera, a gente vai fazer um batalhão de exercício disso. Por favor, não esmoreça agora, a gente está só no módulo 2. Eu vou ainda para a aula de aprofundamento para a gente dar uma mergulhada nisso aqui e a gente encerra. E como eu te disse, olha, se você está assistindo essa aula agora, eu estou gravando essa aula no mês de março, finalzinho de março. O que significa que eu estou ainda em quarentena, estou em isolamento longe da capital. Eu estou na casa da minha sogra, usando o espaço dela aqui para gravar essas aulas que ela me cedeu muito gentilmente. Eu não tenho como gravar os exercícios aqui, porque o exercício eu gosto de usar na lousa branca, que é mais ágil, tá? Então eu vou aguardar um pouquinho, quando eu retornar para Cuiabá, para minha casa, no meu estúdio, aí eu vou fazer a aula só de exercício, eu solto tudo de uma vez. Tudo bem? Até lá, vai fazendo os exercícios. Não entendeu? Não tem problema. Manda a dúvida. Se você te mandar uma dúvida específica, eu vou ter o maior prazer em te responder. Se muita gente perguntar o mesmo exercício, eu já gravo uma aula relâmpago ali de 5 minutinhos para resolver aquela questão mais difícil e coloco, disponibilizo para vocês aí do curso. Tudo bem? Gente, aquele abraço para você. Bons estudos. Até mais tarde. Até a próxima aula. Fui!